Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Entendes Tu Que Lê. E no vídeo de hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa série que estamos fazendo aqui no nosso canal sobre a Bíblia Sagrada. E no vídeo de hoje nós vamos falar também um pouco sobre os profetas maiores e também sobre os profetas menores. Mas antes de continuarmos, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever, a deixar o seu comentário e o seu like aqui nesse vídeo. E a você que já é inscrito no nosso canal, não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário, porque é muito importante para nós. Fazendo isso, você ajuda o nosso conteúdo a chegar a outras pessoas que precisam também aprender um pouco mais da palavra de Deus. Bom, como nós falamos, hoje é um vídeo muito importante porque nós estaremos trazendo informações básicas aqui para que você conheça um pouco mais sobre os profetas maiores e também sobre os profetas menores, dando continuidade à nossa série aqui que nós estamos fazendo no nosso canal. Bom, e esse conhecimento, ele é básico, porém muito importante para todo e qualquer cristão, para aí um agregamento de conhecimento bíblico. Bom, como nós falamos então, vamos começar falando um pouco sobre os profetas maiores e depois sobre os profetas menores. Os profetas maiores e os profetas menores são os livros dos profetas bíblicos organizados em duas categorias, de acordo com o volume do seu conteúdo. Portanto, é importante nós frisarmos que a nomenclatura de profetas maiores e profetas menores é apenas uma forma de classificação desses profetas, devido aí o tempo do seu ministério e também a quantidade das suas obras produzidas. Então, mais uma vez, frisando, é importante entender isso, amados, porque para que nós possamos entender que a designação como maior e menor se refere ao tamanho da obra literária de cada profeta e não à importância do seu ministério. Por isso que é importante nós entendermos tanto aqueles que produziram um grande volume quanto aqueles que produziram um volume um pouco menor. Ambos os profetas, ou até mesmo aqueles profetas que não produziram texto algum, todos eles foram igualmente importantes e cumpriram o propósito de Deus através dos seus ministérios. Então, tanto aqueles que produziram um grande volume de obra, quanto aqueles que produziram pouco, ou até mesmo aqueles que não produziram nada, nenhum texto, todos cumpriram com o propósito de Deus e todos eles foram importantes na história, e eles, mesmo sem escrever nenhum texto, puderam nos ajudar com os seus ministérios. Por isso é importante, outra coisa, nós sempre entendermos que os profetas que produziram literatura, tanto os maiores quanto os menores, são geralmente chamados de profetas escritores. Já os profetas que não produziram texto algum que compõem o cânon bíblico, geralmente são chamados de profetas oradores. Entre os profetas oradores, podemos citar como exemplo nomes importantes como Elias e Eliseu. Eles não produziram nenhum texto bíblico, porém os seus ministérios foram de suma importância na história bíblica. Como nós já falamos aqui, é interessante saber que os livros do Antigo Testamento são classificados em 4 divisões, só para relembrar. São elas os livros da lei, livros históricos, livros poéticos e os livros proféticos. Essa classificação deriva da Vulgata Latina, isso é, da versão da Bíblia em latim, que por sua vez foi derivada da Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento. É justamente a última seção, que possui 17 livros, que é classificada em maiores e menores, entre os profetas maiores e os profetas menores. Já na Bíblia hebraica, há 3 divisões principais. São elas a lei, os profetas e os escritos.
Na Bíblia hebraica, os livros dos profetas menores são contados apenas como sendo um único livro. Bom, já podemos entender um pouco como funciona aí essa divisão, porque são chamados de profetas maiores, profetas menores ou os profetas oradores, aqueles que não produziram nenhum texto. Porém, agora chegou a hora de nós conhecermos então quais são os profetas tidos como profetas maiores. 5 livros do Antigo Testamento formam o conjunto dos profetas maiores. Esses livros foram escritos por 4 profetas. São eles Isaías, Jeremias, Ezequiel e também Daniel. Por isso, estes 4 profetas são denominados profetas maiores. Agora também nós devemos então olhar um pouco para cada um desses profetas individualmente, para nós entendermos um pouco aí do seu ministério e da sua obra literária. Por exemplo, o livro de Isaías, que é o profeta Isaías que escreveu esse livro, entre 686 e 650 a.C., seu objetivo principal era incentivar seus contemporâneos a serem fiéis ao Senhor e advertir os futuros leitores exilados acerca da necessidade do arrependimento de seus pecados. De modo reconfortante, o livro fala que após o exílio, Deus abençoaria o remanescente fiel do seu povo. Agora vamos dar uma olhada um pouco em Jeremias. O livro de Jeremias foi escrito pelo profeta Jeremias e também Baruque, possivelmente seu aluno e escriba. A data fica em torno de 580 a 539 a.C. O principal propósito do livro era exortar os exilados acerca do motivo de suas provações, também mostrar-lhes que o povo de Deus voltaria à terra prometida ao se arrependerem dos seus pecados. Também Jeremias escreveu Lamentações de Jeremias. A tradição atribui esse livro ao profeta Jeremias, mas o seu estilo literário parece indicar que ele possa ter sido compilado de várias fontes, tornando impossível a identificação de um único autor. O livro foi escrito entre 586 e 516 a.C. e trata das terríveis condições impostas pelos babilônicos a Jerusalém e ao povo de Deus. Agora nós vamos falar um pouco sobre o profeta Ezequiel e o livro de Ezequiel. O autor do livro foi o profeta Ezequiel, cerca de 593 a 570 a.C., com o propósito de incentivar os exilados a se manterem fiéis a Deus, pois ele cumpriria a promessa de reconduzir o povo à terra prometida. E agora vamos falar sobre o profeta Daniel e o livro do profeta Daniel. Escrito pelo próprio Daniel em aproximadamente 539 a.C., esse livro mostra, sobretudo, a soberania de Deus na história. Aqui estão, então, os 4 livros dos profetas maiores. Então, o seu conteúdo é um conteúdo muito grande, escrito, e também o período que eles também profetizaram ou exerceram o seu ministério entre o povo de Deus. Por isso, então, eles tido como profetas maiores. E como nós sempre estamos frisando, aqui são informações básicas apenas para você ter aí um pequeno conhecimento sobre a palavra de Deus a qual você possui aí na sua casa, e apenas para te dar um norte para que você possa estudar muito mais sobre a vida desses profetas e sobre as suas obras, sobre os seus livros, e aprender muito com todo o conteúdo bíblico. Então aqui é só apenas para dar esse pequeno resumo do que os profetas maiores e os profetas menores. Então agora, já que nós terminamos de falar um pouco sobre esses livros dos profetas maiores, agora vamos falar um pouco sobre os profetas menores. Quem são eles? São 12 os livros que formam
São 12 os livros que formam o conjunto de profetas menores. Então, os profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naú, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Agora vamos fazer uma pequena panorâmica rápida sobre esses livros, para que você possa ter aí as informações básicas sobre os profetas menores, sobre os livros dos profetas menores, como nós acabamos de fazer com os profetas maiores. O livro de Oséias foi escrito pelo próprio profeta Oséias, cerca de 760 a 722 antes de Cristo. Seu propósito era mostrar o julgamento divino e a restauração que aconteceria a seguir. Bom, vamos falar agora um pouco sobre o livro do profeta Joel. O profeta Joel é o autor desse livro. Seu propósito é chamar o povo de Deus ao arrependimento diante da realidade da chegada do dia do Senhor. A data é incerta, né? Ali ele não fixa um dia do dia do Senhor, mas ele mostra para nós que esse dia já está marcado na eternidade para acontecer. Bom, vamos falar agora um pouco sobre Amós e o seu livro, né? O livro de Amós. Então esse livro ele foi escrito pelo próprio profeta Amós, cerca de 760 a 750 antes de Cristo. Seu objetivo era revelar o iminente castigo divino por causa dos pecados em Israel e Judá. Também anunciar a esperança de restauração que haveria após o exílio. O livro de Obadias. O autor foi o profeta Obadias em aproximadamente 586 a.C. O livro mostra o encorajamento ao povo de Judá que estava enfrentando problemas vindos de Edom. O livro de Jonas também não se sabe exatamente quem escreveu esse livro, que toma o nome do seu personagem principal, o profeta Jonas. A data provável desse livro é 750 a 613 a.C. e tem como propósito de convidar os israelitas a entender os propósitos de Deus quanto à sua misericórdia e soberania às outras nações. E agora nós chegamos aqui no profeta Miqueias, escrito pelo próprio Miqueias, o profeta Miqueias, por volta de 746 a 686 a.C. O livro anuncia os julgamentos de Deus contra o pecado e as suas promessas de restauração após o exílio babilônico. Agora nós vamos falar um pouco sobre o livro de Naum. O autor foi o profeta Naum em aproximadamente 663 a 612 a.C. Sua mensagem conforta Judá acerca dos julgamentos que acometeriam a cidade de Nínive. Agora nós chegamos no livro do profeta Abacuque, escrito pelo próprio profeta Abacuque em torno de 605 a 600 a.C. Seu propósito era guiar o povo de Israel em direção à fé em Deus durante o período terrivelmente conturbado que seguiria. Agora vamos dar uma olhadinha rápida também sobre o livro de Sofonias. Quem escreveu o livro de Sofonias foi o próprio profeta Sofonias. Ele é o autor desse livro. E esse livro ele foi escrito cerca de 640 a 621 a.C. Seu principal propósito é convidar o povo ao arrependimento diante da invasão babilônica e também fortalecer a esperança numa restauração após o período do exílio babilônico. Agora nós chegamos no livro do profeta Ageu, escrito pelo próprio profeta Ageu, aproximadamente 520 a.C. Seu propósito era incentivar a restauração do templo e enfatizar a esperança de grandes bênçãos para o povo de Israel depois do exílio. Agora nós vamos falar um pouco também sobre o livro de Zacarias. O autor é o próprio profeta Zacarias, por volta de 520 a 475 a.C. O profeta trata principalmente das bênçãos prometidas em relação à vinda do reino de Deus em sua plenitude. E por último, nós vamos falar agora um pouco sobre o livro de Malaquias, escrito pelo profeta Malaquias. E esse livro ele foi escrito cerca de 458 a
433 a.C. Sua mensagem conclama a renovação da fé no período pós-exílio, com o anúncio da vinda do julgamento do Messias. Bom, aqui então está aí a lista dos profetas menores e um pouco do propósito dos livros que foram escritos por esses homens e o período a qual eles foram escritos. Dentre os profetas menores, Oséias, Joel e Jonas são citados nominalmente no Novo Testamento. Os profetas maiores e os profetas menores foram usados por Deus no processo da produção das escrituras sagradas, ou seja, da Bíblia. Por isso a mensagem deles é extremamente relevante para a Igreja de Cristo, para nós cristãos nos dias de hoje. Por isso é importante nós termos esse conhecimento tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Como nós sempre falamos, o Antigo ele ressalta o Novo e o Novo ele confirma o Velho. E também nós vemos então aqui alguns desses profetas sendo citados no Novo Testamento. Mas contudo, espero que essas informações básicas sobre os profetas maiores, sobre os profetas menores, tem aí te ajudado a entender um pouco mais os propósitos desses livros e que você possa ter esse crescimento no conhecimento bíblico, pois ter esse conhecimento é fundamental para todos os cristãos. Quero agradecer a você que ficou até aqui, até o fim do vídeo. Espero que você deixe seu like, o seu comentário e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que queiram aprender um pouco sobre a Bíblia. Nós estamos aqui fazendo essa série justamente para trazer para você informações básicas e gerais, para que você possa ter aí um início nos seus estudos e ter um norte, para que você possa cada vez mais se aprofundar e crescer no conhecimento da fé. O canal Entendes Tu Que Lê vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.